Apocalipse capítulo de número 20. Nós começamos o capítulo 23 do Credo e eu parei por causa da campanha, né? Mas aí eu quero fazer os irmãos relembrarem algumas coisas. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os selos, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, queridos? Meus irmãos, eu estou comentando com os irmãos sobre capítulo 23 do nosso credo oficial, que fala sobre o mundo vindouro. Antes eu falei sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e expliquei para os irmãos que ela se dará em 2 fases. Falei da grande tribulação, falei do milênio, falei do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro e uma série de eventos que envolverá ali a primeira fase da segunda vinda de Cristo e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Agora, há 2 semanas atrás, eu comecei a comentar com os irmãos o que vai acontecer depois do milênio. E a Bíblia Sagrada é muito clara sobre o que vai acontecer depois do milênio. A Bíblia fala aqui, irmãos, que depois dos 1000 anos em que a terra será governada diretamente por Jesus Cristo, diretamente, Jesus reinará a partir de Jerusalém, né, do trono de Davi. Aí a Bíblia diz que Satanás será solto mais uma vez. E depois disso, irmão, virá o mundo vindouro, que é o capítulo de número 23. Nós cremos, nós professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e também para os condenados, que depois do milênio virá o juízo final, que é descrito aqui em Apocalipse capítulo 20, sobre como o grande trono. Né? Se nós olharmos o capítulo 20, lá o versículo de número 11 vai dizer: e vi um grande trono branco. Né? E a Bíblia, esse grande trono branco, irmãos, é o juízo final, diz respeito ao juízo final.
esse julgamento, após esse julgamento do juízo final, então virá o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. É isso que eu estou explicando para os irmãos agora. Para relembrar um pouco o que eu falei na semana passada, eu falei acerca do juízo final, não é? Que é o grande trono branco que a Bíblia revela agora. E eu disse aos irmãos que a Bíblia fala sobre as duas ressurreições. A Bíblia fala da ressurreição dos justos e também fala da ressurreição dos injustos. A ressurreição dos justos, os irmãos lembram, ela acontecerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo, aonde os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, juntamente com os que estiverem vivos, né, serão arrebatados, serão levados. Essa é a ressurreição dos justos. E a Bíblia também fala, queridos, da ressurreição dos injustos, tá certo? Dos injustos também, que eu já vou falar para os irmãos, que não acontecerão simultaneamente. Quem estiver em Cristo vai ser levado desse mundo antes da grande tribulação. E eu tenho dito aos irmãos incessantemente, constantemente, lute para ser levado na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Às vezes eu uso um termo mais forte para chamar a atenção dos irmãos sobre a importância desse evento. Aí eu digo, irmãos, lute para ir na primeira carrada, né? Às vezes eu digo isso, primeira leva, primeira carrada, né? Primeiro arrastão, seja lá o que for, mas lute para estar na primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é quando os que estão em Cristo serão levados. Os que não estão em Cristo, ou os que morreram sem estar em Cristo, eles ressuscitarão depois da ocasião do milênio. Satanás será solto, depois será derrotado, e depois os injustos todos ressuscitarão e virão diante de Deus para o juízo final, para serem julgados e condenados. Não é? O julgamento dos injustos é para condenação. Então você observa que não acontecerá simultaneamente. Lá no juízo final, vai ficar de fora quem? Os crentes provenientes da era da igreja, porque eles já foram com Cristo na primeira fase da sua segunda vinda. Os mártires da grande tribulação, não é? Que foram vistos lá no período do milênio, conforme diz a Bíblia Sagrada, pois eles já estarão com corpos glorificados e já estarão com Cristo. Agora, já os outros mortos, não é, irmãos, que não fizeram parte da primeira ressurreição, eles serão ressuscitados para o julgamento. Eu falei para os irmãos, chamei a atenção dos irmãos, lá no versículo 12, aonde fala dos livros. A Bíblia diz que abriram-se livros, e abriu-se o outro livro, que era o livro da vida. Eu expliquei para os irmãos o significado desses livros. Irmãos, o que acontecerá no juízo final é a manifestação da ira de Deus, a justiça de Deus. É interessante que a Bíblia Sagrada, ela diz assim para a gente: não tenha inveja, não se perturbe, aliás, com os que praticam a iniquidade, nem tenha inveja dos que enricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. Interessante, porque nós não fomos chamados para esse mundo para fazermos justiça. Não tem pessoas que acham, não é, que a igreja tem a obrigação de ir praticar atos de justiça com as próprias mãos. Nós não fomos chamados para praticar atos de justiça. Nós fomos chamados para sermos fiéis a Deus. E depois que Jesus foi para o céu, ele deixou a missão para a igreja. Eu acho que os irmãos lembram qual é a missão da igreja: pregar o evangelho a toda criatura. O batismo no Espírito Santo, que algumas pessoas têm como padrão de santidade, não é, irmãos? E eu vou chocar alguns dizendo: tem pessoas batizadas no Espírito Santo que não vão para o céu. Vocês sabiam disso? Jesus voltar, não vão para o céu, porque a Bíblia não diz, não é, que chegaram a Jesus e disseram assim, ele diz: muitos chegarão e disseram: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, teu nome eu curei enfermo. Aí Jesus vai dizer: apartai, eu nem conheço vocês. Não tem pessoas enganadas, não é? Com muita coisa aí. A igreja foi chamada para ser fiel a Deus.
Esse é o papel da igreja, ser fiel a Deus, fazer a obra de Deus. A igreja foi chamada, foi para louvar a Deus mesmo. A igreja foi chamada, irmão, para pregar a palavra de Deus mesmo. Esse é o papel da igreja. Tem um detalhe interessante, porque enquanto estamos fazendo isso, estamos no caminho do Senhor, estamos de acordo com a Bíblia. Agora, quem não está fazendo isso, a Bíblia fala dos livros. E nos livros estarão escritos tudo aquilo que fez de errado, individualmente e também na coletividade, socialmente. Interessante que a Bíblia fala das 3 esferas da vida do homem. A Bíblia fala como o homem deve se comportar socialmente. A Bíblia fala como o homem deve ser pessoalmente. A Bíblia fala como o homem deve se comportar em família. A Bíblia fala como o homem deve servir a Deus. Agora, quem não quer dar ouvidos à Bíblia, nós não temos nada a ver com isso, irmãos. Sabe qual é o nosso papel? Ensinar a verdade. Pastor, eu estou em pecado, o senhor ainda me aceita? Claro, querido, eu sou servo de Deus. E como servo de Deus, eu estou aqui para lhe julgar. Eu estou aqui para lhe ajudar a morar no céu. Esse é o papel da igreja. Agora, naqueles livros, naquele dia, estarão escritos tudo o que foi feito de errado. Aí chegará a hora do grande julgamento. Lembre-se, aqui já foi dito, há poucos dias foi falado isso aqui, não recordo bem quem falou, mas alguém disse, hoje Jesus é o nosso advogado, mas um dia ele virá como juiz. É a justiça de Deus em prática. Vai chegar um momento que ele virá julgar. E é interessante, eu falei para os irmãos já na outra terça, não vou a mais me deter tanto a isso, mas a Bíblia fala dos 2 livros. Porque a Bíblia, depois que ela fala do julgamento de grandes e pequenos, ou seja, independe da posição social, todos serão julgados, grandes e pequenos. Aí a Bíblia vai falar, e estavam diante do trono e abriram-se os livros. Aí a Bíblia vai falar que também abriu-se outro livro que é o da vida. E a mesma Bíblia vai dizer, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. E mais na frente a Bíblia diz que aquele que o nome não foi achado escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Isso aqui é tão interessante, porque isso aqui responde a pergunta de muitos. Por exemplo, sabia, João, que daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos, não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, ou na próxima terça-feira, que os que morreram em Cristo também ressuscitarão naquele dia. Eu vou mostrar biblicamente que também estarão lá no juízo final. Agora, estarão no juízo final não para ser condenados. Estarão para o nome de Deus ser glorificado mais uma vez através da vida deles. Porque se for olhar nos livros, vai achar um monte de pecado, não é? De muita gente. Por exemplo, uma vez eu estava aqui, acho que os irmãos lembram, um dos primeiros cultos meus aqui, dirigindo essa igreja, e o abençoado que pregou, ele começou a dizer que Jesus está aqui hoje para revelar pecado. Eu não conhecia ninguém ainda. Jesus está aqui para revelar pecado. Jesus lembra aquela história? Jesus vai revelar, e hoje crente vai ser envergonhado. Eu me incomodei com aquilo. Depois eu peguei o microfone e eu disse, mas se Jesus revelar pecado aqui de todo mundo, quem não vai sair envergonhado? Hein, irmão? Aí eu olhei para ele, inclusive você, rapaz. Se Jesus revelar pecado oculto, ainda bem que ele não nos reúne para isso. E a Bíblia diz que ele não nos lança em rosto a nossa própria iniquidade. Se ele fizesse isso, quem subsistiria? Agora você observa, os nossos pecados estarão escritos nos livros. Significa, pastor, que a gente vai ser condenado? Não. A Bíblia não é tão perfeita, porque depois dos livros, aonde está escrito as iniquidades e a maldade, aí a Bíblia fala que depois vai ser escrito o livro da vida. E quem não estiver com o nome escrito lá, aí sim vai ser condenado. Aí eu fiquei pensando nisso e digo, olha como a Bíblia é perfeita, como ela é harmoniosa. Abri um livro lá de Mário Sérgio, meu Deus, quanta coisa errada esse homem não fez durante a vida toda. Quantos pecados não foram achados escritos ali. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque depois, quando abrir o livro da vida, eu creio que meu nome estará escrito lá.
E aí vão dizer assim, eu imagino o nome de Deus ser glorificado. Estou falando de mim para você entender que vai ser assim com você também. Porque você vai ser lembrado do seguinte: praticou muita coisa errada, mas chegou um momento que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E passou a andar de maneira diferente. E o nome de Deus foi glorificado através da vida dele. Chamei a atenção para os irmãos acerca da importância do nosso nome, está escrito no livro da vida. E disse aos irmãos: tenham cuidado, porque quando o anjo do Senhor, não é? Aliás, quando foi dada a João a carta à igreja de Sardes, lá estava escrito, não é? O que vencer, de maneira alguma o seu nome será riscado do livro da vida. Ou seja, temos que lutar todos os dias, porque há um risco alto do nosso nome ser riscado. Por isso viver em santidade o tempo todo, né, irmãos? Por isso a gente não pode brincar de crente um minuto sequer, um segundo sequer. A gente não pode se desviar nem por um minuto. Não pode. Né? Eu até brinquei, não estou dizendo que aqui tem irmãos que fazem isso. Mas para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, às vezes eu uso um exemplo meio chocante. Por exemplo, só um bailezinho funk, não é? E se Jesus voltar naquela hora? Não é, irmão? Só um palavrãozinho, faz mal não. E Jesus voltar naquela hora? E se você esquecer de pedir perdão pelo palavrão? Não existe palavrãozinho, não existe pecadinho, irmão. É pecado, é palavrão, não agrada a Deus. Tem pessoas imitando coisas aí que não agradam a Deus. Irmão, sabe quem é que está por trás dessas coisas que não agradam a Deus? Vou lembrar você, é o inimigo das nossas almas. É o Satanás mesmo, ele está por trás das coisas que não agradam a Deus. Tem um interessado em lhe tirar daqui. Tem um interessado em lhe tirar desse lugar. Tem um interessado em levar você para longe. Mas eu louvo a Deus porque ele é um derrotado. Nosso Deus é maior que ele já caiu por terra. E a gente tem que se apegar com Deus para a gente não ser levado por ele. Não imite as coisas que não agradam a Deus. Não imite, não brinque com as coisas que não agradam a Deus. Até da linguagem eu falei, eu disse: para, irmão, de falar gíria. Chamei a atenção, você lembra do jovem que eu disse? O jovem veio falar comigo e disse assim: pastor, eu não vou para o culto não, não fui para o culto não, porque eu estava trampando. Aí eu disse assim: o que é isso? Até pensei que era imoralidade. Eu disse: rapaz, me respeite, mas você vai me falar isso? Aí ele disse assim: não, pastor, isso aí, trampando é trabalhando. Eu disse: rapaz, vai te converter, rapaz. Lava essa boca com água e sabão do céu. Coloca a palavra de gente. Crente não fala gíria não, meu irmão. Crente que lê a palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus. E na palavra de Deus não tem gíria não, tem coisa séria. Tem coisa séria. É verdade, parece um exagero, né? Oh, meu Deus do céu. Ouvir o velho pastor assembleano às vezes não é fácil. Mas, irmão, isso é a Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui hoje para isso. Para ouvirmos a palavra de Deus. Tem lugares que não ensina mais, que na terça-feira faz uma folia. Um um repré, um impri. Né, meu irmão? E palavra não tem mais nada. É verdade, isso é a palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado e a gente tem que atentar o nosso coração para ele. Agora, a Bíblia Sagrada vai falar, irmãos. O juízo, é interessante que o juízo final não fala de vivos. Se você prestar atenção ao versículo 12 do capítulo 20, aí você mantém a sua Bíblia aberta, você vai ver que o versículo 12 ele fala de mortos. E viram os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Você vai ver que o juízo final não fala de vivos, fala de mortos. Nesses livros estão os registros de todos os pecados que cometeram. Esse dia, irmão, é o dia da morte da morte. Lembra que eu falei isso? É o dia da morte da morte. É o dia em que a morte, enfim, será vencida. E a Bíblia Sagrada, ela também vai falar agora, vai falar para a gente acerca da ressurreição dos mortos. Deixa eu explicar para os irmãos um pouquinho disso. A ressurreição, o que significa a ressurreição?
Ressurreição significa levantar dentre os mortos, ou seja, voltar a viver no mesmo corpo. Se voltar a viver em outro corpo, não é ressurreição, é outro nome. Ressurgir significa voltar a ser como era antes. Essa história de ressurreição dos mortos não é uma coisa que é falada comumente pela gente, mas é algo que é uma verdade bíblica ensinada em toda a Bíblia Sagrada. Quer ver uma coisa? Vire as páginas da sua Bíblia ao Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12, versículos de número 26 e 27. Marcos 12, versículos 26 e 27. Diz assim, ó: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muitos. Observe que a doutrina da ressurreição já estava presente na lei de Moisés. Aqui fala do momento em que Moisés falou com Deus através da sarça ardente. Também está presente nos profetas. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Isaías 26, versículo de número 19. Olha o que está escrito aí. Isaías 26, versículo de número 19, diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Você perceba que na lei de Moisés já estava presente a doutrina da ressurreição. Os profetas, eu poderia citar Daniel, Jeremias, Malaquias, tá certo? Vários profetas falaram acerca da ressurreição. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai observar uma farta, fundamentação sobre a doutrina da ressurreição. Agora, por que eu estou dando ênfase a essa questão da ressurreição? Porque existe um grupo de pessoas que negavam a ressurreição e ainda nega até os dias de hoje. Quer ver? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 23. Mateus 22, 23. Vai dizer assim, ó: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogavam. Você observa, nós cremos na ressurreição. Nós não cremos na ressurreição, irmãos? Cremos. Nós cremos que um dia, não é, se Jesus voltar agora, nós cremos que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Está na Bíblia, a gente crê dessa maneira. Agora, tem pessoas que não acreditam nisso e pregam até os dias de hoje, tá certo? Que não existe ressurreição. Pessoas como os saduceus e uma série de outros grupos aí que não convém que eu cite agora. Isso é interessante porque isso às vezes confunde a nossa cabeça. Irmãos, eu quero acreditar que todo mundo está em dia com a leitura da Bíblia. Todo mundo já começou a leitura da Bíblia, a leitura anual, e está em dia com a leitura anual. Por quê? O que é importante a leitura da Bíblia? A gente escuta tudo, não escuta? Eu sei que vocês não são mal educados. A gente escuta tudo. Quantas coisas a gente não já ouviu aqui que não passou pela garganta? Diga aí, quantas coisas a gente não já ouviu aqui que a gente não engoliu muito? Principalmente quem vem de fora. Olha para a gente assim, o semblante, povo simples, né? O povo que dá glória a Deus e aleluia. Aí diz assim, esse povo, de um irmão falou umas coisas aqui, bateu na igreja aqui, quando foi no final do culto eu abracei ele, poucos dias.
Eu abracei ele, eu disse, está vendo aquela irmãzinha ali de cabelo branco? Ele disse, estou vendo, só quero lhe dizer uma coisa acerca dela. Ela já leu a Bíblia 8 vezes. Está vendo aquela criancinha ali? Só o ano passado leu a Bíblia 2 vezes. Está vendo aquele irmãozinho ali? Você percebeu que quando você falava, fazia uma brincadeira, ninguém dava glória a Deus? Agora você percebeu que quando você ia para a Bíblia, o povo se alegrava? Aí ele disse, pastor do céu, que vergonha que eu estou sentindo. Eu disse, pois é, homem, nem precisa me dizer, mas olhando para você, me parece que você é daqueles pregadores que nunca leram nem o livro de Judas. E no dia que a gente lê na igreja, aí vai dizer assim, hoje irmão, Júnior leu Hebreus 13. Se tivesse aqui um cidadão daquele, ia sair dando testemunho, irmão, hoje eu li um capítulo da Bíblia todinho. Aí pega uma criança da nossa igreja, aí a criança diz, era para ler 3 por dia, eu li 6, que eu quero ler a Bíblia 2 vezes por dia, ou por ano. Não é verdade, irmãos? Aí a leitura da Bíblia Sagrada não nos deixa ser enganados. Tenha cuidado, porque alguém vai dizer para você, Luísa, que é mentira essa história de ressurreição, é mentira essa história de santidade. Aí a gente escuta, a Bíblia diz que a gente deve reter o que é bom. A gente escuta. Quantas vezes não já tentaram desviar vocês do caminho do Senhor? Se estiver com a leitura em dia, não sai. Aí também, irmãos, preste atenção. A morte ela é inevitável. Agora, desde o Antigo Testamento nós temos promessas, sabe o quê? Uma promessa gloriosa. Deus vai nos libertar da morte. Se algum dia tivermos que passar pela morte, né, irmãos? E foi uma das coisas que eu falei com aquele homem ontem. Eu disse a ele assim, rapaz, interessante, eu fui visitar semana passada um irmão nosso, lá na UTI do hospital. Eu nem podia entrar lá, mas eu sem querer, eu vesti uma roupa branca e entrei. Me chamaram até de doutor. Já quando você tinha acontecido isso antes, aconteceu pela 3ª vez. Fui lá, o irmãozinho na UTI olhou para mim, né? Estava diminuindo a dosagem do sedativo dele. O irmãozinho olhou para mim e fez, Pai do Senhor, pastor, com a boca, o negócio aqui, falando com a boquinha meio assim, embolada. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Aí ele disse assim, Deus é contigo, meu pastor. E abriu um sorriso. Aí eu disse, irmão, o homem está lá, na UTI, morrendo. Mas eu, no lugar de eu abençoar a vida dele, ele me abençoa. Sabe por quê, irmão? Porque ele tem certeza, assim como nós temos certeza, que a morte não é o último estágio na vida do crente. Um dia Jesus que já venceu a morte, nos fará vencer também, se nós tivermos que passar por ela. Lá no livro dos Salmos, nos Salmos 49, verso de número 15, diz assim, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Quer ver? Abra aí sua Bíblia, Salmos de número 49. É bom que a gente marque esse versículo. Uma vez o irmão disse, como é que o pastor acha esses versículos tudo na Bíblia? Só lê a Bíblia. Salmos 49, olha aí, verso de número 15. Está escrito aí, Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Ou seja, se Deus vai remir a minha alma do poder da sepultura, ou seja, um dia Jesus vai me fazer vencer a morte. Né, irmãos? Aleluia! Agora quer ver uma coisa? Por que a gente pode dar tanta certeza da ressurreição? Vou dizer a vocês, se alguém perguntar, não, tudo bem, estou gostando dos seus argumentos aí, mas por que como é que você pode me garantir que você vai ressuscitar um dia? Aí eu digo, olha, lá na minha Bíblia, aí vocês já vão abrindo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo de número 14, está escrito assim, para você guardar no seu coração que a ressurreição é real. Porque às vezes até os crentes têm dúvida, porque falam e não mostram na Bíblia, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, olha o que está escrito. Por quê? Veja que é uma resposta, não é? Porque junto e sem acento. É um porquê usado para dar resposta, né?
porque separado e sem acento é uma pergunta, junto sem acento é uma resposta. Aí você observa o apóstolo Paulo respondendo aos Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer outra vez com ele. Ou seja, qual é a nossa garantia de que um dia os que morreram com Cristo vão ressuscitar? E que essa história de ressurreição é real? É porque um dia Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você observa, mas pastor, isso é um argumento muito falho, muito pobre. Você é que pensa. Você imagina, irmãos, comece a ler a Bíblia e comece a imaginar quantas centenas de anos, Malaquias, durou o Antigo Testamento. Quantas centenas de anos durou o Antigo Testamento, prometendo que o Messias viria. Um dia, José, desposado de Maria, viu Maria aparecer grávida e tentou deixar ela. Não está escrito em Mateus capítulo 1 isso? Aí a Bíblia diz que em sonho, um anjo apareceu para ele e disse: José, não intente deixar Maria, porque o que no ventre dela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, para que se cumprisse o que for escrito pelo profeta, que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, e seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Você observa, Jesus é o cumprimento do que foi prometido centenas de anos no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que o homem se escondeu da face de Deus, teve vergonha. Aí Deus foi lá, matou um cordeiro e fez uma roupa para vestir eles. Aquele cordeiro já era a tipificação de Jesus, que haveria de vir para nos cobrir da vergonha do pecado. Jesus é um grande cumprimento. Você observe quantos não choraram no Antigo Testamento aguardando o Messias. Ele veio, irmãos. Isso é real, ele veio. Aleluia. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele morreu, cumpriu a missão. Tetelestai, lembra dessa palavra? Não é? Ou seja, está cumprindo minha missão. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi levado aos céus. E ele deixou a promessa de que um dia, assim como vocês estão me vendo subir ao céu, um dia me verão descer do céu. Aleluia. Ele voltará, irmãos. Se esse Jesus ressuscitou, é porque as palavras dele são verdadeiras. E um dia os que morrerem em Cristo também ressuscitarão. Você imagine aí, meu irmão. E agora vem a nossa mente. Na leitura que o irmão Júnior fez hoje, sempre que eu leio aquele trecho ali, eu me emociono, que ele lembrar dos vossos pastores, que ensinaram a palavra. Não é, irmãos? Você imagina, para que eu vou fazer diferente do que eu aprendi com os meus pastores? Para que eu vou fazer diferente? Por que eu vou mudar? Para que eu vou expulsar? Sai daqui, irmão Samuel, sai daqui, irmão Irmão, daqui, que tem lugar mais para vocês não. Isso aí já passou o tempo. Já passou, sai daí, vixe, esse púlpito quadrado e feio, botar um púlpitozinho daqueles slim, que não cabe nem uma Bíblia dessa como a minha, de tão pequenininho que é, não é mais uma espada. Agora a moda é usar um canivetezinho, não é? Para caber em cima daquela coisinha, usar calcinha arrochada, andar com as perninhas assim, não é, irmão? Para dizer que é um pastor moderno. Já pensou, se o meu pastor, no dia que ele ressuscitar, se ele pudesse ver a igreja de hoje, o que é que ele diria? Eu lembro, irmão Samuel, que um dia eu fui com o pastor, com o meu pastor. Às vezes eu olho para essa igreja e digo: Jesus amado, tem misericórdia de mim. Corro para um lado, para o outro. Agora o menino estava tribulando os ouvidos dos obreiros aqui, batendo demais naquela bateria. Aquela bateria é um milagre, as pancadas que já deram ali, ela está inteira ainda. É um milagre de Deus. Não é? E graças a Deus está finalizando o negócio ali para amenizar. Mas um dia eu estava acompanhando o meu pastor, aí ele pegou, chegou, aí sentou com o obreiro e eu levava a malinha dele. Aí ele disse assim: como está, servo de Deus? Aí o pastor disse: está tudo bem, pastor. Aí ele disse: traga-me aquela lâmpada que tem ali.
Aí o obreiro trouxe. Aí ele pegou a cadeira que ele estava sentado, botou em cima do birô. Aí o homem disse: o que você vai fazer? Ele disse: eu vou trocar essa lâmpada, que não tem um homem aqui que troque. Foi chocante aquilo ali. Eu fiquei olhando quando eu lembro aquela cena. Jesus tem misericórdia de mim. E ele chegou e tinha uns irmãos assim, fazendo umas coisas estranhas na igreja. Ele disse: você não ensina mais essa igreja? Porque na hora que ele pregava, que ele estava explicando sobre o Salmo 23, aí o irmão de lá: oh, glória! Passou meia hora no glória e atrapalhou ele pregar. E ele, quando acabou, ele olhou por cima do óculos e disse: isso não foi um glória, foi um berro. E olhou para o obreiro da igreja: você não está mais ensinando a igreja como se comportar, como ser crente? Já pensou, irmão, como isso fala conosco, não é? E não é lembrai-vos dos vossos pastores, não é? Isso é interessante, não é? Lembrai-vos que pregaram a palavra, que ensinaram. A palavra que eles ensinaram, irmão, é real, é verdadeira. Tudo que você ouviu, nada foi revogado até hoje, nem será revogado até o dia de Jesus voltar. E se Jesus ressuscitou, um dia também os que morreram em Cristo ressuscitarão. E eu creio, irmão, que naquele dia eu vou conhecer Moisés, eu vou rever os meus pastores, eu vou ver aqueles irmãos que congregaram conosco, e Jesus levou um dia, mas naquele grande dia nós vamos encontrar com eles, porque eles ressuscitarão, e a ressurreição ela é bíblica, está na Bíblia Sagrada, é a ressurreição corporal, irmãos. Faça o seguinte, ó, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 11. Isso a gente tem que mostrar bem na Bíblia, que é para os irmãos verem que tem base na Bíblia Sagrada. A ressurreição ela é corporal. Olha o versículo 11, o que é que diz? Romanos 8 e 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa interessante, irmãos. Quer dizer que Ezequiel 37 também tipifica a ressurreição dos mortos? Sim, os mortos ressuscitarão com os seus corpos físicos. Sabe o que isso fala, irmão, conosco? Nós temos que cuidar do corpo? Temos, em vários sentidos. Manter o corpo santo, não é? Manter o corpo santo. Olha aí, o pastorzão assembleano, não é? Tem uns crentes que estão dando passo para trás. Aqui não tem não, mas tem lugares aí que tem crente dando passo para trás. O que foi feito no período da ignorância foi justificado por Cristo. E você, desde o dia que aceitou Jesus, as coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo. Agora tem pessoas que depois de ser nova criatura, está fazendo tatuagem nos ombros, fazendo tatuagem na perna. Não, vou tatuar aqui o nome do meu cantor favorito, botar a face aqui, botar Leozinho no meu braço. Faça isso não, irmão. Seu corpo é santo. Eita, irmão, olha a palavra pegando a gente. Não é verdade? Não é Bíblia? Não é Bíblia, né? Eu posso falar? Diga amém. Amém. Vou falar. A Bíblia está falando que tem que cuidar do corpo? Tem, irmão. Sede santo em toda a vossa maneira de ser. Espírito, alma e corpo. Seja apresentado a Deus santo e irrepreensível. Por exemplo, qual o pecado que tem um homem ir à praia? Nenhum, irmão. Vá à praia, tome banho. Não precisa de burca, não. Sabe o que é burca, né? Aquela roupa que o pessoal usa aí, né? O pessoal do Oriente fica só um véuzinho assim no rosto. Não precisa de burca, não. Mas também não vá nu, não. Pelado, não. Homem de Deus não usa sunga, não. Eita, pensou, o pastor nunca ia falar isso? E o corpo santo, irmão. Porque se eu tenho o corpo santo, não é só botar terno e gravata para vir para o culto, não. Isso também faz parte. Eu boto terno e gravata para vir para o culto. Agora imagina, os irmãos passar na rua ali, está eu fazendo cumpra na rua.
Que nem Zé da Fruta. Zé da Fruta era um que tinha lá em Natal, que ele andava de sunga e de terno, vendendo fruta. Tinha uma musiquinha que ele cantava. Zé da Fruta era um negócio assim, né? Zé da Fruta andava, já pensou, vocês passaram na rua, eu que nem Zé da Fruta? Aqui, daqui para cima o terno, daqui para baixo a sunga. E quando Jesus voltar, vai para o céu? Meu Deus do céu! Eu pensei que o pastor Mário nunca fosse falar isso. Jesus voltar, quem tiver de sunga vai ficar. Quando Jesus voltar, é verdade, irmão. Quem tiver de sunga vai ficar. Mulher que tiver de biquíni na praia vai ficar. Que estiver mostrando o corpo indevidamente, sensualizando para os homens olhar para ela. Eu não estou falando de quem trabalha. Eu estou falando de quem tem o coração poluído. Que fica querendo chamar a atenção de um e de outro. Seu corpo é santo. Aqui tem irmãs que trabalham com crianças, inclusive minha esposa. E tem vezes que ela tem que sair de casa de calça. E ela senta no chão, ela diz, Mário, eu vou sentar no chão com as crianças hoje. Sim, minha filha. Aqui tem irmãs que fazem academia. É pecado ir para a academia? Eu não acho. Mas elas disseram assim, pastor, vou avisar o senhor, porque o senhor sabe como o povo é terrível, né? Mas eu estou na academia, mas eu estou comportada, estou vestida de crente, amém, fique lá. Porque se Jesus, a trombeta soar, você estiver na academia, você vai para o céu. Agora, se você estiver maltratando o seu corpo, você não vai para o céu não, meu irmão. Isso aí é interessante, né? Porque o nosso corpo é templo de Deus. E o nosso corpo é tão importante que quando a gente for ressuscitado, a gente vai ressuscitar com o corpo físico. Depois seremos transformados. Mas vamos ressuscitar com o corpo físico. Guardem-se, irmãos. Guardem-se, que a moda hoje é não se guardar mais. Não é? A moda hoje é liberou geral. Não, irmão, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós vamos ressuscitar de forma corporal. Depois, o nosso corpo será transformado. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, nós estamos aprendendo a Bíblia. Eu estou mostrando a Bíblia. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Esse homem é doido. Doido não, eu sou crente. Filipenses, capítulo 3. Versículo de número 20 e 21, diz assim a palavra de Deus, ó. Olha só, irmãos, aleluia, olha a palavra de Deus, ó. Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora olha o 21, que é que diz, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Agora me diga uma coisa, pastor, por que a gente precisa preservar tanto o corpo se ele vai ser transformado? Primeiro que ele é templo de Deus, e Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quer ver uma coisa? Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz, agora não sou mais eu, Cristo vive em mim. Agora é Cristo. Agora o nosso corpo, para Jesus habitar em nosso coração, o corpo tem que ser, a casa tem que ser moldada de acordo com a vontade dele. Você concorda isso comigo, irmão? Se é para ele habitar, ele não habita em templo feito por mão de homem. Tem que ser moldado primeiro. Por que a gente deve preservar o corpo? Porque ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Depois, e para a gente, qual o significado do corpo? Irmão, você imagina, não é? Você imagina, se você vive santo aqui, o crente que é crente, ele não vive triste por causa das coisas de Deus. Agora há pouco a leitura que foi feita em Hebreus capítulo 13, fala que o pastor que cuida das ovelhas tem que cuidar com ânimo. Não tem isso? Ele não pode cuidar das ovelhas abatidas, são miseráveis. Essas ovelhas dão muito trabalho. Não tem chamado isso aí. Não é? Não tem chamado. Ficar morrendo não, isso não tem chamado não. Pastor tem que ser firme. Não é, irmão? Tem que ser mesmo
forte, cheio de dor, de mazela, de mequetrefe, seja lá o que for, mas ele tem que estar forte, não é? Agora você imagina, o crente que é crente, ele não questiona coisa pequena. Você concorda comigo? O crente que é crente, ele não entra em discussão pequena. Se alguém pega você e diz assim, menina, tu antes era tão bonita, andava na rua, o povo olhava para tu assim, né? Passava e parava o trânsito. Agora tu anda com as roupas se cobrindo toda. Aí a irmãzinha cheia de Deus vai dizer assim, eu acho bom, não acho ruim não. Eu estou feliz dessa maneira. Você pega uma pessoa que não tem certeza da salvação, mas é mesmo. Negócio de pastor, não precisa de pastor, não precisa de Bíblia, de Deus, essas coisas não. Trocar a roupa mesmo, vou mandar de qualquer maneira. Agora, quem tem Jesus, tem prazer de medir as palavras para falar. Quem tem Jesus tem prazer de vestir a melhor roupa todas as horas. Não é, irmãos? Não é só quando vem para a igreja tem que vestir bem, claro, o melhor é para Deus. Mas também quando eu estou na rua, também quando eu estou no trabalho, não é, irmãos? Também quando eu estou na minha casa, em todos os lugares. O corpo é templo de Deus, e um dia ele será transformado. Você imagina quando você tiver o seu corpo transformado, para você não vai fazer muita diferença. Sabe por quê? Eu vou dizer que não vai fazer muita diferença. Porque você já é acostumado com a vida de santidade. Lógico que vai acrescentar uma coisa a mais. Aleluia. Mas você já é acostumado a ser santo. Não é? Oh, Jesus, obrigado. Vai se cumprir a promessa. Eu via lá na cerimônia de ordenação. Né? Algumas pessoas saem da ordenação dizendo, eu não sei o que aconteceu comigo, a ficha não caiu. Tem essa história da ficha que não caiu, a ficha não caiu. Vamos esperar 1 ou 2 semanas para ver se a ficha cai. Aí você vê outros que você bota a mão na cabeça para orar, para consagrar o ministério, ele já chora ali. Ele já diz obrigado, Jesus. Sabe por quê? Porque ele já é acostumado a trabalhar para Jesus, ser obreiro. Quando chega aquele momento, não é uma surpresa para ele, é um reconhecimento do que ele já faz. Aleluia. É um reconhecimento do que ele já é. Ele apenas vai usufruir e vai dizer assim, obrigado, Jesus, porque se cumpriu, é real, isso é verdadeiro. Ele vai sentir a glória de Deus no coração dele. Não é verdade, irmãos? Assim seremos nós quando o nosso corpo for transformado. Você imagine, alguém me perguntou um dia, nós vamos lembrar dos cultos? Claro, meu irmão, claro. Você acha que Jesus vai levar a gente para o céu doido? Não, ele vai levar a gente consciente. O nosso culto é o culto do entendimento. A gente sabe o que faz, a gente sabe o que diz. Não é verdade? A gente sabe a maneira como a gente se comporta. E da mesma maneira será a nossa ida ao céu. Quer ver? Eu vou continuar. Agora, Jesus disse assim, ó, lá em João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Versículo de número 28 e 29. João capítulo 5, versículos de número 28 e 29. Olha o que é que diz a palavra de Deus. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Tá certo? Para a condenação. Agora, por falar em condenação, eu vou mostrar algumas coisas aos irmãos aqui, nesses 5 minutos que me restam. Por exemplo, para onde vão os condenados? Vou mostrar na Bíblia Sagrada, para os irmãos saberem, que não é uma mera acusação nossa, como dizem. Né? A gente sabe que vai para o céu, mas a gente precisa saber também que o inferno é real. Né, irmão? A gente precisa saber que Deus é real, mas o Satanás também é, e com ele não se brinca. Não se brinca. Não é, irmão? Se brinca não. Verdade. Se a gente não tiver Deus, a gente não tem a menor chance. Quer ver uma coisa? Ó? O destino dos incrédulos é a condenação eterna. Tá certo? Mateus 25 e 41.
Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25, versículo de número 41, eu já vou terminar, são 5 minutos mesmo. Só para os irmãos verem que isso aqui está na Bíblia Sagrada. Mateus 25, versículo 41 diz assim, ó: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você observa que existe o que, irmãos? O que a Bíblia está declarando existir aqui? O fogo eterno, que é preparado, a princípio foi preparado para quem? Foi preparado, destinado para o diabo e os seus anjos, tá certo? Agora tem um detalhe: o lugar para o qual está destinada a alma dos ímpios e também de todos aqueles que rejeitam o plano de Deus para a sua salvação. O diabo não foi preparado para o homem. Aliás, deixa eu corrigir aqui, efeito da medicação. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, qual é o problema? Qual é o desejo de Deus, segundo a Bíblia Sagrada? É que todos os homens sejam salvos. Está na Bíblia. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora, o homem dotado da dádiva chamada de livre-arbítrio, ele escolhe não servir a Deus. Ele escolhe, é uma escolha dele. Quando ele escolhe não servir a Deus, sabe o que é que acontece? Salmos de número 9. Olha aí a sua Bíblia, Salmos de número 9. Eu vou terminar. Salmos de número 9. Vamos ler apenas o verso de número 17. Salmos 9. Se você, quando eu falar algum livro da Bíblia, se você não souber, porque às vezes dá um branco, né, irmão, na cabeça da gente, e a gente, naquele alvoroço, a gente fica, onde é que está? Pode olhar o índice da Bíblia sem nenhum problema. Acontece com todo mundo. Salmos de número 9. O verso é o de número 17. Diz assim a palavra de Deus, ó. Diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você observa, os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas aonde? No inferno. É forte falar isso, não é, irmãos? Não é duro falar isso? Vai falar publicamente, isso dá confusão. Dá ou não dá? Você vai pregar a palavra de Deus em praça pública e dizer assim: quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Vê se todo mundo não vira as costas para você e faz cara feia para você. Mas o inferno é real. Ele não foi preparado para os homens, mas tem homens que vão para lá. Tem nações que vão para lá, porque deram as costas a Deus. 100% deram as costas a Deus. Quer ver uma coisa? A palavra inferno do latim infernus, tá certo? Que significa lugar inferior. Ela foi usada por um homem chamado Jerônimo, na Vulgata Latina, para traduzir do hebraico a palavra Sheol no Antigo Testamento, e do grego as palavras Hades e Gema, entre outros termos. Agora, cada termo desse tem um significado. Eu vou falar só o primeiro, eu vou falar de Sheol. Essa palavra Sheol, do original, lá do hebraico, que é traduzida por inferno ou lugar inferior, tá certo? Ela significa mundo invisível, o lugar invisível dos mortos, a habitação dos mortos. O fato de Sheol e sepultura serem lugares profundos e invisíveis aos olhos humanos, justifica algumas traduções quando a Bíblia fala de inferno. Por exemplo, em Provérbios, o inferno pode ser chamado de sepultura ou sepulcro. Também de profundeza, segundo o profeta Abacuque. Não é? O significado da palavra, lugares inferiores, e por isso oculta aos olhos humanos, justifica algumas palavras que também são chamadas de inferno na Bíblia Sagrada. Palavras como, por exemplo, sepulcro, sepultura, as profundezas, tá certo? São termos que a gente já ouviu como conotação do termo inferno.
Eu só estou falando isso para a gente ter conhecimento. Também existe o Hades. O Hades é o estágio intermediário dos mortos que morreram sem Cristo. Tá certo? É o inferno, mas ainda não é o inferno propriamente dito, é o estágio intermediário. São aqueles que estão, o que morreu sem Cristo, eu vou dizer a vocês onde eles já estão passando por tormentas, aguardando serem chamados de lá, estão no Hades. E esse termo Hades aparece inclusive no Novo Testamento, lá no Evangelho segundo Lucas. Não é? Depois a gente lê, os condenados que partiram deste mundo estão lá conscientes e em tormentos, e sabendo perfeitamente por que estão lá. Não estão lá inconscientes. Você imagina, até para o inferno vai consciente. E não tem crente que quer andar inconsciente, né, irmãos, hoje? Tem crente que quer andar inconsciente, não caia nisso não. Tá certo? A gente não anda na inconsciência não, a gente tem que ser maduro. Aqui nessa igreja, Jesus tem revelado coisas de pessoas, a vida para abençoar as pessoas. Jesus tem curado pessoas enfermas, está abrindo portas. Ontem aconteceu uma coisa bonita com um membro da nossa igreja, que ele mandou contar para os irmãos. Ele mandou mesmo: pastor, eu conto para os irmãos. Os irmãos da glória a Deus por mim. Foi um jovem da nossa igreja de manhã, mandou um áudio para mim. Eu até mandei para os líderes para eles me ajudarem naquela situação, chorando e dizendo assim: pastor, eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu estou sentindo agora na nossa igreja. Agora eu vou ter que ir embora, porque aumentaram o aluguel no quarto onde eu estava. Foi mais ou menos assim, né? Eu não posso dizer exatamente como foi, mas ele diz: aumentaram o valor do aluguel, e eu vou ter que me mudar para outro bairro, mudei de emprego, vou ter que mudar de emprego, porque o emprego que eu estou está pagando muito pouco, e eu estou com o coração partido. E o que fazer, irmão, numa situação dessa? Porque se eu tivesse condições, eu pagava o aluguel daquele menino. Pagava, se eu tivesse condições, não, filho, fique, a gente vai pagar seu aluguel. Mas a gente não tem o que fazer. Não adianta também pagar um mês e o outro não tem como pagar, né? Aí você humilha mais a pessoa. Aí eu disse: rapaz, não, Deus tem um plano na sua vida. Ele lhe trouxe aqui, lhe preparou, agora vai levar para outro lugar. Se preocupe não, onde você for, Deus é com você. E as portas da igreja estão abertas. Mas ele me mandou outro áudio e disse assim: pastor, ore comigo para Jesus resolver essa situação. E eu, de coração partido, vou orar por você, filho. No final da tarde ele me manda outra mensagem: pastor, Deus ouviu as nossas orações. E avise para a igreja, conte para a igreja que o nosso Deus é real. Porque uma pessoa da nossa igreja ligou para mim do nada e disse: eu tenho um lugar para você ficar por tal valor. Ele disse: era o valor que eu podia pagar, mas eu ainda tinha que sair do emprego e ir para outro longe. Mas o emprego onde eu estava, ligaram para mim e disseram: vamos aumentar o valor do seu salário, porque você é bom. Ele disse: agora eu vou ficar, pastor, não vou precisar sair da minha igreja. Você observa, irmão, isso é algo, precisou perder a consciência para isso? Veja onde eu quero chegar, precisou perder a consciência para isso? A gente deu glória a Deus, não foi? Precisou perder a consciência? Já pensou? Agora eu não vou fazer aqui, porque eu acabei de dizer que quem imita coisa que não agrada a Deus, está imitando coisa que não é de Deus. Mas você imagina sair daqui de olho fechado querendo adivinhar e dizer aí: Jonas, não é? Deus mandou você sair daqui da igreja, do lugar onde você está, para ir lá para o meio do mato. Irmão, isso não tem parte com Deus. Nosso culto é racional. Você não precisa sair desse mundo para servir a Deus. Nós só vamos sair desse mundo quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai ficar aqui mesmo, irmão. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente vai ficar aqui mesmo. Porque a gente tem que andar em lucidez, porque o céu é real, mas o inferno também é real.
Quem for para o céu vai consciente. Agora, quem for para o inferno também vai consciente. Quer ver uma coisa, essa história do Hades, e eu termino? Abra aí sua Bíblia em Lucas, a última referência que eu vou ler. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 16, versículo de número 23 e 24. Irmãos, olhem que palavra é essa, misericórdia. Lucas 16, versículos 23 e 24. Olha o que é que diz aí, ó. A palavra do rico e Lázaro. Diz assim: e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você observa duas coisas. Onde é que essa pessoa estava? Essa aqui é alguém que morreu sem Jesus. Onde é que estava? No Hades. E estava no Hades como, irmão? Sendo atormentado. E viu Abraão, não é, irmãos? Viu Abraão e pediu a Abraão que molhasse seus lábios com água, porque ele estava em tormenta. Se ele foi capaz de saber que estava em tormenta e aonde estava, é porque ele estava o quê? Consciente. Não é interessante, né? Meu Deus, como a Bíblia tem coisa para nos ensinar, não é, irmãos? Você vê como a gente é moldado. E isso não apaga o fogo de crente, não. Isso aumenta, esquenta mais, irmão. Isso esquenta mais o fogo. Porque quando a gente vier para o culto, quando você vier para o culto da Vitória quinta-feira, você vem diferente. Você vem feliz. Por que você está feliz? Estou feliz porque eu vi uma luz que me tombou, que me deixou cego. Não. Eu estou feliz porque eu tenho certeza, eu tenho consciência que meu nome está escrito no livro da vida. E por causa disso eu glorifico a Deus, eu dou glória a Deus. Por causa disso eu digo aleluia. Por causa disso eu adoro o nome do Senhor com todas as minhas forças. Porque eu tenho consciência de quem eu sou e para onde eu vou. Não é interessante? Você observa que isso passou pelo corpo, pela ressurreição, por tudo para falar da nossa consciência naquele grande dia. Deus nos abençoe e nos guarde, né, irmãos? Aleluia, que o Senhor nos guarde felizes e fiéis a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos pedir ao Senhor que abençoe mais a nossa vida.